Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Saúdo a todos que me ouvem e continuarão me ouvindo através deste canal. Aleluia, com a paz e a graça do Senhor Jesus. Quero nesta hora lhes trazer uma palavra da parte do Deus, Criador do céu, da terra e de toda a tua plenitude. Amém? Que se encontra em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 39, que diz assim: Glória a Deus. Um dos criminosos que ali estava, dependurado, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salva a si mesmo e a nós. Aleluia. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. 43, versículo. Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amigos ouvintes, irmão em Cristo, temos nos dias atuais muitas discussões em relação ao paraíso. Se o paraíso é o terceiro céu ou não. Então vamos discorrer através da luz da Bíblia a única regra de fé para os cristãos que crê que Jesus é a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, vimos aqui pela primeira vez nesta passagem, aonde é citado pela primeira vez no Novo Testamento a palavra paraíso. Aqui está discorrendo a história da crucificação de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nos 4 evangelhos falam exatamente da crucificação. Mas Lucas é o único que se refere à história de 2. Apesar que nos outros menciona, mas não fica bem claro como de Lucas. Esses 2 homens eram malfeitores, ladrões, e nesta época todos malfeitores eram crucificados, porque maldito eles eram e teria que ser crucificado na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. O texto bíblico de Gálatas 3, verso 13, vai nos dizer que Jesus, aleluia, se fez maldição por mim e por você, porque está escrito: maldito todo aquele que é pendurado em madeiro. Glória a Deus. Então vemos aqui 2 malfeitores, um à direita e um à esquerda,
E o que estava à esquerda, zombando de Jesus, dizia-lhe: Se tu é filho de Deus, salva a ti mesmo e a nós também. Glória a Jesus. Mas o que estava à direita o repreendeu, dizendo: Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos sendo punidos com justiça, verso 41. Louvado seja o nome do Senhor. E recebemos o que o nosso ato merece. Mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse a Jesus: Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 43. Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto que hoje você estará comigo no paraíso. A pergunta é: o paraíso onde fica? É o terceiro céu? As Escrituras vão dizer que sim. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver uma segunda passagem, ainda no Novo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. Muito conhecida, principalmente pelos aqueles que amam e examinam as Escrituras, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12, louvado seja o nome do Senhor, verso 1, a seguir está escrito: Esta será a minha, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de 1 Coríntios 12, verso 1. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelação do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi num corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, aleluia. E sei que este homem, se num corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisa que o homem não é permitido falar. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo está falando que ele foi arrebatado ao terceiro céu, conforme diz o versículo 2: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo não sei, mas Deus o sabe. E no verso 4, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, ele vai dizer que foi ao paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que o homem não é permitido falar. Louvado seja o nome do Senhor. Então existem muitas questões, porque a Bíblia fala claramente do terceiro céu, aleluia, e também fala do primeiro céu. E o segundo? Esse segundo, existe umas divergência, porém, louvado seja o nome do Senhor, se tem o primeiro, tem o terceiro, obviamente que tem o segundo. Então, no princípio da criação, Gênesis capítulo 1, verso 1 está escrito: No princípio, Deus criou os céus e a terra, plural, os céus e a terra. Louvado e bendito seja o nome do Senhor.
Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Então vamos ver aqui, por exemplo, do primeiro céu, o que é que a Bíblia fala desse primeiro céu. Vemos uma passagem na Bíblia bastante conhecida, aonde, louvado seja o nome do Senhor, Daniel é um livro escatológico, poderíamos chamá-lo de o Apocalipse do Velho Testamento, louvado seja o nome do Senhor, aonde no capítulo 9, Daniel, ele se propõe a fazer jejum e oração pelo povo de Israel, porque ele se lembrou que ele estando em cativeiro na Babilônia e que pelo livro, ele examinando as escrituras, ele viu que já tinha se passado os 70 anos, o qual o Senhor falou pelo profeta Jeremias, que após os 70 anos acabaria-se o cativeiro. Então, quando ele percebeu que já tinha completado os 70 anos, então Daniel se propôs a buscar o Senhor à sua face, com jejum e oração. E diz a Bíblia, o texto bíblico, capítulo 11, que Daniel não comeu, não bebeu durante 3 semanas. E aí vamos ter no capítulo 10 de Daniel, louvado seja o nome do Senhor, aonde vai falar exatamente desse primeiro céu. Glória a Deus. Que diz que o anjo Gabriel veio em resposta à súplica, à oração de Daniel, mas ele foi impedido por Satanás com seus demônios que atua neste primeiro céu, que podemos vê-lo a olhos nus, louvado seja o nome do Senhor. E o anjo disse exatamente a Daniel que no primeiro momento que ele se pôs a orar, a buscar a face do Senhor, o Senhor mandou ele vir com resposta. Porém, o príncipe da Pérsia, que aqui refere-se a Satanás, o impediu por 21 dias. E foi necessário que Miguel, o anjo, chamado de ponta, digamos assim, nos anjos, na hierarquia, o primeiro, e ele veio e lutou com esse príncipe da Pérsia, que se refere a Satanás, louvado seja o nome do Senhor, por 21 dias. Glória a Deus. Isso está no capítulo 10 de Daniel. E ainda o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, capítulo 6, verso 12, ele vai dizer o seguinte: porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas em outra versão diz, não é contra pessoas, mas é contra os principados, potestade, espírito da maldade nas regiões celestiais das hostes malignas, ou seja, esse primeiro céu. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Eu dei uma do apóstolo, aleluia, Lucas, que não foi apóstolo de Jesus, mas sim de, louvado seja o nome do Senhor, de Paulo. E recorrendo, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, ao dicionário bíblico João Batista Ribeiro Santos, e ele falando a respeito do céu, e ele diz o seguinte, glória a Deus, na página 24, encontramos a seguinte informação: segundo o judeu,
havia pelo menos 3 céus. O primeiro era a região nublada do ar, onde voam os pássaros, que por isso mesmo são chamados aves do céu. Uma das passagens bíblicas que fala sobre isso está em Jó, no capítulo 35, verso 11. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse primeiro céu é onde vemos as nuvens e fica claro que o inimigo das nossas almas, Satanás, ele não está preso no inferno como muitos têm essa linha de raciocínio, erroneamente, mas ele está nesse terceiro céu. É por isso que muitas vezes a igreja clama e a resposta pode acontecer como de Daniel. Sair no primeiro momento, mas levar 21 dias ou mais por conta do inimigo que está tentando roubar a bênção. Então, por isso, não desista, porque Deus diz na sua palavra: clama a mim, responder-te-ei. Aleluia. Então, o justo clama e o Senhor responde. Assim diz o Salmo 34, verso 18. Aleluia. Gostaria agora de falar do segundo céu. Ainda segundo, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O diário bíblico, dicionário bíblico, ele comenta em relação ao segundo céu, dizendo o seguinte: o segundo céu era aquele ou aquela parte do espaço onde luzes, o sol, a lua, as estrelas, que se chama firmamento ou expansão. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde está escrito em Gênesis, capítulo 1, verso 8. Glória a Deus. Então esse é o segundo céu, chamado de firmamento, expansão, aonde nós vemos o sol, é a noite, a lua, as estrelas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E o terceiro céu, já explicado, glória seja dado o nome do Senhor, aonde o próprio Senhor Jesus, na sua crucificação, glória a Deus, aonde ele menciona o paraíso, aonde aquele malfeitor se arrependeu, um foi para o inferno e outro para o céu, porque teve tempo de se arrepender. E ele reconheceu que Jesus era o Cristo, o Salvador. Então, em Lucas, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 23, do 39 ao 43, vemos a história que um foi, louvado seja o nome do Senhor, escarnecer a Jesus, enquanto o outro repreendia esse malfeitor e dizia: Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. E Jesus disse: hoje, aleluia, glória a Deus, estarás comigo no paraíso. E Paulo fala explicitamente que o paraíso é o terceiro céu, como foi lido no texto bíblico, aleluia, no capítulo 12 de 2 Coríntios, do verso 1 ao verso 4. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui eu quero lhe trazer uma outra informação que, na verdade, apesar que é pregado nas igrejas, louvado seja o nome do Senhor, que todos salvos vão morar no céu. Mas quero lhes dizer que isso não é verdadeiro. Aleluia.
vamos morar no céu. Não. Vamos fazer um tour no céu. Ou seja, quando Jesus vier buscar a sua igreja, louvado seja o nome do Senhor, então vamos ser arrebatados, aqueles que estão na sua presença, fazendo a sua vontade. Como diz o texto bíblico, aqueles que me amam guardarão as minhas palavras, e meu Pai o amará, e nós viemos sobre ele e nele faremos morada. Então, esse que está praticando os ensinamentos de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Aí o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao verso 21, vai dizer que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos na sua presença, seremos transladados, tomados à força, arrebatados. Glória seja dado o nome do Senhor. E encontraremos ele nos ares, e estaremos com ele para sempre. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, nesse período, vamos passar no céu 7 anos. É o que diz Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor, 19, verso 7. Que lá vai estar um grande banquete, aonde o próprio noivo, que é Jesus, servirá a sua noiva, que é a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E em Daniel, capítulo 12, vai estar dito o seguinte, que haverá um tempo e a metade de um tempo, louvado seja o nome do Senhor, aonde haverá na terra 3 anos e meio de grande e terrível tribulação, e 3 anos e meio de falsa paz, e logo após vai ter uma grande e terrível tribulação, 3 anos e meio, totalizando 7 anos. E aí, louvado seja o nome do Senhor, completou 7 anos, Jesus desce do céu, aonde nós fizemos esse tour que eu acabei de falar, por 7 anos, e vamos voltar à terra como anjos que nós seremos, corpo glorificado, aonde a morte não terá mais poder sobre a igreja salva em Cristo, aleluia, glória a Deus. Então, vamos reinar com Cristo 1000 anos. Essa história encontramos em Apocalipse, no capítulo, aleluia, 20. Mas antes de entrar neste detalhe, eu quero trazer aqui uma profecia, louvado seja o nome do Senhor, que começou pelo profeta messiânico Isaías, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, mas que o apóstolo Pedro também, vou ler em Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, e ele vai falar o que Isaías falou, com mais detalhe, no sentido, como eu disse, que só vamos passar no céu um tour, um tempo, 7 anos para ser mais preciso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. 2 Pedro capítulo 3, 13 está escrito assim: todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Glória a Deus. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para seres encontrados por Ele em paz, imaculado e inculpáveis.
Então Pedro, ainda no versículo 12, ele vai dizer o que é que vai acontecer com essa terra que hoje habitamos. Glória seja dado o nome de Jesus. E esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda, naquele dia os céus em cima, serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se arderão pelo calor. Louvado seja o nome do Senhor. Repetindo, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda, naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Aí ele repete no 13, todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, onde habita a justiça, porque a terra também será desfeita. E aí o que é que vai acontecer? Louvado seja o nome do Senhor. Já que os céus, o terceiro, o segundo e o primeiro serão desfeitos, a terra também será desfeita, e o que vai acontecer? Mas ele diz, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. E aí vamos ficar bem informado em relação a esse novo céu e essa nova terra, aonde habita a justiça. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, em Apocalipse, capítulo 21, louvado seja o nome do Senhor, lá nós vamos ver, em Apocalipse 21, esse novo céus e essa nova terra. Então vi um novo céu, agora não são mais 3, é apenas um. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para seu marido. Aleluia. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, e com os quais ele, Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, viverão. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, amigos, ouvintes da palavra de Deus, então muitas pessoas têm essa dúvida. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, onde fica? E aqui eu espero ter ajudado a esclarecer melhor essa questão. Ou seja, o primeiro céu é exatamente esse que nós vemos a olhos nus. E li os versículos aonde se refere a esse primeiro céu, segundo as Escrituras. Em Efésios capítulo 6 e o verso 12, aonde o apóstolo Paulo, ele vem dar essa informação aos irmãos de Éfeso, que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra o diabo e seus demônios que vivem nessa região celestial, que é esse primeiro céu. Também foi mencionado Daniel capítulo 11 e no capítulo 12, aonde o anjo Gabriel vem dar a ele essa resposta,
que ele foi impedido por 21 dias, foi necessário ele retornar ao céu para que o anjo Miguel viesse auxiliar nesta batalha contra Satanás e seus demônios, para que ele descesse dar a resposta de Daniel. Glória seja dada ao nome de Jesus. Só que tanto esse primeiro, segundo e terceiro céu, segundo a palavra de Deus, que está escrito em 2 Pedro capítulo 3, também lido na Escritura Sagrada, à luz da palavra de Deus, do verso 12 ao 15, aonde os céus, plural, serão desfeitos em fogo, também a terra. E aí ele vai dizer, segundo a sua promessa, porque Isaías já tinha dito isso, o profeta messiânico, glória a Deus, no capítulo 65 também está lá mencionado de Isaías, louvado seja o nome do Senhor, sobre esta promessa de novos céus e nova terra. Pedro deixa bem claro. E aí vamos ver em Apocalipse já, depois de tudo, final dos tempos, ou seja, do grande trono branco, aonde o Cordeiro, Jesus, é o juiz. Isso vemos em vários lugares. Em João capítulo 5, após o versículo 19 em diante, vai estar escrito que ele será o juiz dos vivos e dos mortos. 2 Timóteo capítulo 4, verso 1, louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo, aleluia, glória a Deus, 14, verso 9, por isso Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então vamos nos esforçar, porque a Bíblia vai dizer que enquanto esperamos este grande dia, este grande evento, aonde a igreja vai ser arrebatada, louvado seja o nome do Senhor, porque aqueles que morrerem em Cristo serão ressuscitados primeiro, porque está escrito em vários lugares da Bíblia que o único que morreu e ressuscitou está vivo para todo sempre, e ele tem o poder da morte e do inferno. Apocalipse 1, verso 17 e 18, aleluia, é Jesus. Então, quando ele vier buscar a sua igreja, que é num piscar de olhos, ó, rapidinho assim, não dá tempo de se arrepender. Por isso que a Bíblia diz que devemos vigiar, porque não sabeis a hora que o seu Senhor vem. Se ele vem na primeira madrugada, se ele vem na segunda, se ele vem ao amanhecer, pela manhã ou pela tarde, então ele vem. Mateus 24, verso, aleluia, glória a Deus, 38. Então vigiai e orai, porque não sabeis a hora que o seu Senhor vem. Glória seja dada o nome de Jesus. O apóstolo Paulo, ele também vai dizer que, louvado seja o nome do Senhor, em 1 Coríntios 15, 52, que é num piscar de olhos, não dá tempo de se arrepender. A trombeta vai soar, e num piscar de olhos, os que estão em Cristo, aleluia, será arrebatado vivo. Glória a Deus. E os que morrerem em Cristo serão ressuscitados primeiro. Glória seja dado o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então espero ter ajudado os irmãos a esclarecer a questão do primeiro, segundo e terceiro céu. E apesar, como eu disse,
e provê nas Escrituras que nós não vamos morar no céu, vamos fazer um tour de 7 anos, aleluia, e depois nós vamos morar com o Senhor eternamente no novo céu, na nova terra. E para saber melhor desse novo céu, nova terra, é só meditar em Apocalipse 22. Para que esse vídeo não fique muito longo, então é só os irmãos meditar em Apocalipse 22, que lá tem detalhe desse novo céu, dessa nova terra, a nova Jerusalém, que desce do céu ataviada. Aleluia! Glória a Deus para o seu noivo. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus por esta rica oportunidade e todos aqueles que porventura foram edificados com a palavra do Senhor, que compartilhe este vídeo para que pessoas sejam alcançadas, porque a palavra de Deus diz, louvado seja o nome do Senhor, que devemos pregoar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, até os fins e confins da terra. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, em várias passagens da Bíblia, vai falar do céu, plural. Mas eu creio que esse já foi o suficiente para que todos saibam que Deus criou os céus, plural. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que aquele que tem esta esperança, assim como ele é puro, purifique-se a si mesmo. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 3. E para encerrar, ainda eu quero deixar aqui mais um versículo da palavra de Deus, que se encontra em 2 Coríntios, louvado, bendito seja o nome do Senhor, capítulo 7, o verso 1, que diz o seguinte, 2 Coríntios 7, verso 1, amados, visto que temos esta promessa, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo, aleluia, o espírito, e aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. E encerrando com a palavra do apóstolo Paulo, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e no verso, aleluia, 23, que o próprio Deus, Pai, vos santifique em toda alma, corpo e espírito. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então o próprio Deus, Ele vai nos purificar, se eu e você assim der lugar a Ele. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo continue falando com a tua igreja, lembrando que não devemos entristecer o Espírito Santo, como disse o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 4, e no verso, aleluia, 29 e 30, aonde ele diz o seguinte: não saia da tua boca nenhuma palavra torpe ou torpe,
aleluia, mas tudo aquilo que seja para edificar aos que ouvem, para não entristecer o Espírito Santo de Deus, aleluia, ao qual estás selado para o dia da redenção ou arrebatamento. Amém? Glória a Deus. Que Deus em Cristo Jesus continue tendo misericórdia da tua igreja. E eu quero neste momento orar para que Deus continue tendo misericórdia da tua igreja e de todos aqueles que ainda, pela misericórdia dele, será alcançado pelas boas novas. Amém? Pai amado, Pai querido, graça te dou em nome de Jesus por esta rica oportunidade que o Senhor me concede, Senhor, de estar proclamando as boas novas, o Evangelho de Jesus Cristo que cura, salva, liberta e transforma. Que teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. Segundo está escrito, aleluia, na tua palavra, em João 16, 7 e 8. Glória a Deus. Como está escrito em Zacarias 4, 6. Que não é por força nem por violência, mas é pelo teu Espírito. Para que se venha a se cumprir, Senhor, a tua promessa, a profecia feita em Joel, capítulo 2, versos 28 e 29. Que toda a carne receberá o teu Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E os jovens profetizarão. Aleluia, terão visões. Glória a Deus. E assim, Senhor, que se cumpra a tua palavra nas nossas vidas e nos nossos corações e de todos que ouvem e ouvirão a tua mensagem. Em nome de Jesus, toma as mentes cativas a ti, Senhor. Tira todo bloqueio satânico em o nome de Jesus. Que o Senhor venha avivar a tua obra no meio do dia dos anos. Faz conhecida no nosso meio, Senhor. Aleluia, que as tuas poderosas mãos estejam estendidas sobre a tua igreja, despertando para o novo despertamento, Senhor, para fazer o ID em todas as nações, tribos, línguas, povos. Aleluia. Levanta homens, mulheres, jovens, adolescentes, anciões, meu Deus, cheio do teu Espírito, para tirar da tua igreja os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos cristos e as falsas doutrinas. Porque está escrito, Senhor, que no final dos tempos, muitos falsos cristos, falsas doutrinas, falsos mestres, aleluia, sairão do nosso meio. E está acontecendo, Pai. Tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia de nós. Aviva a tua obra no nosso meio. E nos acrescenta a fé. Porque está escrito, Senhor, em 1 Coríntios 12, verso 9, que um dos dons, aleluia, é a fé. E é dado por ti gratuitamente. Em Romanos capítulo, aleluia, 10, 17, diz que a fé, ela vem pelo ouvir a tua palavra. Santifica-os, Pai, pela tua palavra, pois a tua palavra é a verdade. Derrama a tua paz em cada coração, Jesus. Como está escrito em João 14, 27, aonde o Senhor mesmo diz, deixo-vos a minha paz eu vos dou, e não a dou-la como o mundo dá. Não se atemorize os vossos corações, nem tenhais medo. Amém? Que a paz e a graça do Senhor Jesus permaneça em vossos corações. Que assim seja. Amém. E graças a Deus.